Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero fazer uma reflexão, com vocês contar uma história desse cara aqui, ó, desse sujeito aqui, ó, Adolf Hitler. Porque se nós não refletirmos sobre a nossa vida, nós não vamos progredir. Como já dizia o grande filósofo Sócrates, ele dizia: uma vida não analisada nem merece ser vivida. Então é por isso que nós devemos refletir. Eu vou contar essa história para vocês, que ela é atribuída a Adolf Hitler. O que importa é a moral que a gente tira dessa história. Conta-se que um dia Adolf Hitler estava dando umas instruções para os seus comandantes, seus altos comandantes, porque Hitler ele atacava de grupos. Começaram um grupo tal, outro grupo começou a atacar os ciganos, atacava um grupo étnico, outro grupo, e aí eles chegaram na conclusão que deveriam atacar agora os judeus. Só que os judeus eram pessoas diferentes, né? Para quem não sabe, esse sujeito ele foi responsável pelo extermínio de mais de 3 milhões de judeus. Mas quando eles pensaram em atacar os judeus, os comandantes ficaram com medo da reação das pessoas. Eles ficaram com medo do que podia acontecer, porque os judeus eram ricos, eram donos de bancos, donos de grandes empresas, é, as melhores clínicas, médicas, hospitais, tudo pertencia ao povo judeu. Então não era um grupo qualquer. Mas para entrar na mente dos seus comandantes, Adolf Hitler pegou uma galinha e foi conversando com eles, e ao passo que ia conversando com esses comandantes, ele ia arrancando a pena da galinha, e a galinha viva. E cada vez que ele arrancava, a galinha gritava de dor. E ele ia arrancando, arrancando as penas, e até que ele tirou toda a pena da galinha. Ele tirou toda a dignidade dela. E ela gritava de dor. Todos ficaram ali assustados com aquela situação. E ele continuava falando, falando, dando instruções. E de repente, depois ele tirou toda a dignidade, humilhou aquele animal. Aquele animal estava desesperado. O que ele fez? Ele pegou alguns grãos de trigo e começou a jogar para a galinha. E ele punha um pouquinho, e a galinha vinha seguindo ele aonde ele estava. A galinha acalmou, ficou calma e começou a seguir ele aonde ele ia. Aí foi indo, ele pôs a mão assim e a galinha começou a comer na mão dele, mansinha. E todos ali ficaram assustados. E aí ele olhou para os olhos de cada um deles e disse: é assim que se trata os estúpidos. Que história, né? É assim que se trata os estúpidos. Gente, na nossa vida, nós ouvimos histórias de pessoas, enxergamos com os nossos olhos pessoas que se comportam exatamente como essa galinha, exatamente como esse animal. Outro tira toda a dignidade dela, humilha, faz todo tipo de maldade, tira tudo que é dela. E aí vem com um milhozinho, um grãozinho de trigo, alguma coisinha, e a pessoa já começa a abanar o rabinho pro lado daquele que humilhou, daquele que tirou toda a dignidade da pessoa. Isso acontece com políticos vagabundos, safados, tratam seus eleitores, traem eles, e depois vem com um triguinho, e eles vêm banando o rabinho pro lado desse político, achando que ele é a melhor coisa do mundo, esquece de toda a maldade que ele fez, de toda a crueldade que ele fez, toda a safadeza que esse cara fez. Isso acontece com maridos traidores que traem as suas esposas, esposas que traem os seus maridos. Gente, nós temos que aprender uma coisa na vida. Essas pessoas não merecem a nossa confiança, não merecem a nossa dignidade. Não podemos ter medo de tomar decisões. Nós somos mais do que uma galinha. Nós somos mais do que um animal irracional. E isso em toda a história. Veja, por exemplo, os hebreus, que deu origem ao próprio povo judeu que foi perseguido. Eles eram escravos no Egito, eles eram escravizados. Moisés foi lá, com a ajuda de Deus, tiraram eles daquela situação de escravo. Quando chegou no deserto, em vez deles se sentirem bem, agora nós vamos lutar e nós vamos fazer uma nação.
Nós não precisamos das migalhas que o Egito nos dava. O Egito humilhava, tirava toda a dignidade deles. Mas quando chegou no deserto, grande parte deles começou a reclamar: puxa, aqui não tem carne para comer, aqui não tem, aqui não tem isso, aqui não tem aquilo, lá nós tinha comida, aqui até a água está difícil. Sendo que eles estavam caminhando para uma terra que ia dar tudo de bom, eles iam fazer uma nação, formar uma nação com dignidade, ter respeito, ser respeitado pelas outras nações. Mas eles estavam chorando, reclamando do triguinho, do milhinho, das coisinhas que eles davam, das migalhas que os egípcios davam para eles. Sabe, gente, a gente precisa botar nossa mente para pensar. Tem político que nos trai, cabra vagabundo, safado, promete e não cumpre. Na primeira oportunidade vota contra o povo. Maridos traidores que humilham as esposas. Como dizem no mundo, no termo chulo, no termo vulgar, põe chifre, né? Que é trair, humilha. Todo mundo está sabendo da humilhação que aquela pessoa... E ela aceita as migalhas. Na política, pessoas que aceitam migalhas. Na minha cidade, as pessoas aceitam migalhas. Reclamam de tudo de mal que existe, da falta de dignidade que eles causam a nós. Mas na primeira coisinha que faz, migalhinha que joga, as pessoas já ficam banando o rabinho para esses bando de safado. Isso dói meu coração. Não podemos dar chances para esses vagabundos. Temos que botar essas pessoas no lugar onde elas merecem. Traidores, temos que colocar eles no lugar onde eles merecem, que é na lata de lixo. É lá que eles devem ficar. E não devemos tirá-los de lá. Nós somos mais que uma galinha. Pense nisso. Sucesso.